vamos falar um pouquinho das afecções, do que nós podemos enxergar de alterações na bexiga. Ó, uma bexiga cheia de líquido, de urina, é fantástico para o ultrassom, porque a gente sabe que o feixe vai se transmitir bem, né? Nós vamos começar falando das anomalias de Úraco. As anomalias de Úraco, elas se dividem em 4 tipos, que seria o úraco pérvio, né, que é aqui, ó, esse úraco que não fechou, que vai até a cicatriz umbilical em continuidade com a bexiga. O seio uracal, quando essa porção mais próxima da bexiga ficou ocluída, mas essa porção mais próxima do umbigo permanece sem ocluir, então acaba sendo um sítio, né, de infecções. O divertículo uracal, que é o contrário, oclui essa porção próxima à cicatriz umbilical e essa na porção superior da bexiga fica realmente aí pérvia, e o cisto de Úraco, que é o mais comum quando eu tenho a oclusão das duas partes, e esse cisto acaba se formando na parede. Muitas vezes, né, a gente vai encontrar essa situação aí, essa situação de uma garotinha de mais ou menos 7 anos, que veio com dor pélvica. Então, quando você começa a fazer o exame, uma dor muito focal, uma dor muito superficial, e assim, na verdade, a criança tem dificuldade, ou mesmo um adulto, de precisar para a gente se essa dor é superficial ou profunda, mas a gente tem que ter esse cuidado de nunca esquecer da parede. E aqui, nitidamente, você observa que tem uma formação cística de conteúdo denso, e aí, rapidamente, você tem que relembrar que deve ser esse cisto que sofreu infecção barra inflamação barra infecção. E assim você deve descrever, dizer que tem uma imagem ciística de conteúdo denso, que mede tanto por tanto, na topografia de parede abdominal, porque, na verdade, está na parede, não é na bexiga. E outra coisa que você pode fazer é trocar a sonda, porque aqui nós estamos usando com a sonda convexa, eu posso trocar por uma linear e ter realmente uma imagem mais próxima e melhor dessa lesão. Tá? Então, pensar sempre nisso, tá? Nessa infecção. Não tem outra hipótese diagnóstica, você tem que pensar nessa hipótese. Tá? Por isso que é importante ter esse conhecimento. A outra patologia é o divertículo de bexiga. O divertículo ele pode ser congênito ou adquirido. O congênito é mais difícil, que é aquele que nós acabamos de mostrar, que teoricamente viria do seio, né? Ou melhor, se encaixaria como anomalia de Úraco. Mas o adquirido ele é extremamente comum. Então, condições como hipertrofia prostática, que levam a um espessamento da musculatura detrusora, vejam, ela fica bem trabeculada, mais que o normal. O que vai ocorrer? Pode ser que essa mucosa não resista e ela ultrapasse a muscular e forme esses cistos, né? E a urina, ou pseudodivertículo, melhor dizendo, não deixa de ser uma formação cística, só que ela sai para fora, veja. E a urina, ela fica retida dentro dessa bolsa. Por quê? Esses divertículos, ele pode ter esse pescocinho também chamado de colo, muito estreito. Então, a urina fica represada aqui, e isso funciona, né, como uma condição, né, que pode levar à formação tanto de cálculos dentro desse pseudodivertículo ou divertículo, ou mesmo tumores de urotélio. E alguns pacientes podem ter uma situação bem inusitada, que é o pseudodivertículo que está mais para a lateral e maior, adentrar o orifício interno e fazer uma hérnia inguinal indireta. São situações realmente que podem acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o conteúdo, relatar se o conteúdo é totalmente anecoico ou se tem tumor ou cálculo. Preciso dizer que não tem, né? Dizer que está anecoico. Medir e, se possível, medir o colo, dizer de colo estreito ou colo largo, que é o pescocinho. Olha a diferença do exame anterior, de um paciente com divertículo pequeno e esse com um paciente com divertículo enorme. Tá? Então, esses divertículos, eles podem aparecer nas paredes laterais, eles podem aparecer aqui, na parte mais superior, perto da cúpula. Às vezes, o paciente tem 2, 3 divertículos,
Uma coisa muito interessante, para vocês terem uma ideia, até criança tem pseudodivertículo. Crianças que têm disfunção miccional, elas contraem tanto a bexiga que podem formar esses divertículos. Inclusive, é um sinal na criança para a gente entender que essa criança tem uma disfunção miccional. A outra patologia que a gente pode encontrar dentro dessas malformações é a ureterocele. O que é a ureterocele? É uma dilatação fusiforme da porção final do ureter ou porção intravesical do ureter. Então, vejam que ela pode ser uni ou bilateral. Então, a urina vai se acumular dentro da ureterocele, mas como existe o orifício, né, o ósseo ureterovesical, ela vai sair à medida que fizer uma pressão maior. Então, a gente consegue enxergar essa dinâmica de encher e esvaziar. Então, o que a gente deve fazer? Medir a ureterocele quando ela estiver mais cheia, para que a gente possa relatar e dizer qual é o ósseo em que a ureterocele se encontra. Tá? A ureterocele pode ser bilateral, ela é tópica bilateral. Aí você vai olhar a imagem, às vezes, elas esvaziando e enchendo. Essas ureteroceles, muitas vezes, você vai encontrar em paciente adulto, e o paciente tem uma sintomatologia de quadros infecciosos, quadros inflamatórios ao longo da vida, e muitas vezes não foram diagnosticados. O que pode ocorrer também? Como tem estase ali da urina, você pode encontrar cálculos dentro da ureterocele, né? E é muito importante, nesse caso, você ligar o Doppler para ver se está tendo passagem de urina ali, para ver se tem fluxo, né? E existem ureteroceles tópicas que são muito grandes. Esse é um garotinho recém-nascido, vejam que a bexiga está praticamente vazia, quase não tem urina, mas a ureterocele é enorme e está determinando uma hidronefrose do rim do mesmo lado, que no caso aqui era o rim direito. Então, nesses casos, é uma ureterocele tópica grande, só que era menino. Se fosse menina, a gente já ia se preocupar de ser uma ureterocele ectópica. Já a ureterocele ectópica, ela não fica exatamente lá na região do trígono. Ela vai ocupar, como nós sabemos, geralmente a base da bexiga. E olhando para o rim, nós vamos perceber que existe um rim duplicado. Então, a gente já sabe que a unidade superior ela vai se implantar ectopicamente, mais baixa, na base, geralmente, da bexiga, e a unidade inferior vai se implantar topicamente e superior, né? Porque é invertido. A lei de Weingart-Maia, que nós falamos na aula de tração dos rins. E essa patologia, ela é realmente um apanágio do sexo feminino. Nós não vamos encontrar isso aqui no sexo masculino. Por isso que no caso anterior eu comentei com vocês assim com certa precisão de que aquela ureterocele era tópica, porque certamente vocês estariam me perguntando, mas como é que dá para saber que é tópica dessa forma? Mas é porque era sexo masculino, tá, gente? Então, no sexo feminino, a gente já sabe que vai acontecer essa situação de eu ter uma unidade superior hidronefrótica que é drenada por um ureter que está dilatado, né? E pode terminar numa ureterocele ectópica na base ou não. Essa é uma paciente, para vocês terem uma ideia, de 51 anos, uma senhora que já tinha vivido vários problemas de infecção urinária ao longo da vida e ela não teve muita oportunidade de fazer ultrassom. Esse é um caso que eu tive lá, mais ou menos no ano de 95, 96, onde o acesso ao ultrassom era mais difícil. Para algumas pessoas, esse acesso ainda é difícil. Então, as pessoas passam a vida com aquela patologia, né? Então, a gente percebeu que tinha o ureter dilatado, aí foi fácil. Quando chegou lá em cima, o rim também estava dilatado. Alguns de vocês já conhecem esse caso, que, inclusive, a gente começa examinando o abdômen superior, né? Quando eu olhei esse rim, rim esquerdo, eu fiquei meio perdida, porque eu estou vendo que é esquerdo, viu, pessoal? Porque está do lado esquerdo. Porque eu achava que tinha algum cisto que o rim tinha rodado, mas, na verdade, era a unidade superior completamente hidronefrótica, porque